Olá, gatonas, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje gravando esse vídeo para a gente falar um pouco sobre a nossa identidade. Nós estamos já aqui quase na metade do nosso desafio de 21 dias e como eu falei para vocês, à medida que o desafio forem alcançando mais dias, vão ficando mais profundo os temas que a gente vem tratando aqui. Então a gente já falou um pouco sobre a nossa autoestima, a gente já descobriu como que se constrói a nossa autoestima, a gente já fez um raio-x aí para saber como está a nossa autoestima. Falamos sobre crenças e sobre comunicação e como isso impacta diretamente na nossa identidade. E hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o conceito de identidade, o que a gente tanto fala, o que é minha identidade. Então, sua identidade, que a gente vai tratar aqui, não é aquele documento seu de RG que tem uma fotinha 3x4, não é sobre aquilo que a gente vai falar. A gente vai falar aqui, quero abordar esse tema aqui com vocês, para falar o seguinte, sobre a nossa identidade. Só que eu quero agora comentar e começar fazendo uma pergunta para você. Quem você pensa que é? Quem é você, de verdade? Existe um provérbio que diz assim como o homem pensa lá no fundo do seu coração, assim ele é. Quando a gente faz essa pergunta, eu pergunto, quem é você? Geralmente as pessoas ficam meio desconcertadas para responder, ou então elas respondem, eu sou jornalista, eu sou psicóloga, eu sou assistente administrativo, eu trabalho na função tal, porque é muito comum a gente confundir quem a gente é com o que a gente faz ou com o que a gente tem. Por quê? Porque geralmente a nossa visão do nosso valor próprio está ligado ao que a gente faz ou que a gente possui. Mas hoje eu estou aqui para falar para você que não tem nada a ver, que o seu valor está diretamente ligado a quem você é de verdade lá na sua essência. Então, olha só, o ser humano ele costuma se tornar aquilo que ele pensa. E eu posso apostar que você pensa muitas coisas ruins sobre você, ao seu respeito. Tem muitos pensamentos negativos ao seu próprio respeito. Pensamentos do tipo, eu não sou capaz, isso não é pra mim, eu tô muito velha, eu não tenho potencial pra isso, eu sou muito azarada, eu nunca tenho sorte, como eu sou burra, eu sou muito idiota mesmo. Pensamentos assim sempre permeiam a nossa cabeça, na nossa mente, e isso demonstra o quanto a nossa identidade está distorcida, o quanto nós não conseguimos enxergar o nosso real valor. E eu quero dizer para você, se você pensa assim, não é de se admirar que o resultado que você está tendo na sua vida é condizente com seus pensamentos. Mas eu quero te dizer uma coisa, que você pode estar muito enganada a seu respeito. E que tal se você, ao invés de pensar e dizer coisas ruins ao seu respeito, você começasse a pensar quem realmente você é? Em quem de fato você é? Lá no fundo, qual é a sua essência? Aquela essência do seu Criador, que te fez a imagem e semelhança dele. Quais são os atributos que tem no seu Criador? E quem você é? Quais são os atributos? Integridade, lealdade, honestidade, amor, paz, paciência. Quem você é? Você é dedicada? Pensando positivamente. Uma boa mãe, uma filha atenciosa, uma esposa leal, fiel, trabalhadora, amorosa. Quem você é na sua essência, que é tão parecida com a essência daquele que te fez. Mas pensando que a sua essência é tão parecida com a essência daquele que te fez, quem você vem sendo até agora na sua vida? A qualidade dos seus pensamentos, elas têm o poder de influenciar os seus resultados. Mas que bom que a gente está aqui hoje para poder a gente entender um pouco como que essa dinâmica funciona e o que eu posso fazer na prática para poder começar a mudar, quebrar essas crenças, né? Olha só, existe uma pesquisa que fala bem assim, que 70% dos nossos medos, né, eles não são reais, são infundados e podem não acontecer. Então, olha só, se você pensa assim, que você vai fracassar, pode ter grandes chances sim disso acontecer. Mas 70% desse medo que você tem, ele é infundado, ele não faz sentido, entende? Então eu quero te desafiar a você passar um dia analisando o que você pensa sobre você. A gente já fez um exercício parecido com esse, mas aqui eu quero que você
Coloca foco no seu pensamento. E quando vem aqueles pensamentos ruins, sabe aqueles diálogos internos, que aquelas vozinhas que vão falando a seu respeito? Se você, por acaso, sentir vontade de ignorar um desses pensamentos, eu quero te dizer que você tem duas opções. Primeiro, a mudança ou a conformação. Ou você se conformar com isso. A mudança é possível, basta você querer. Mas antes de chegar lá, na mudança necessária, eu quero te convidar também a questionar esses pensamentos e ver se realmente é justo a escolha por um deles. E por que eu estou dizendo isso? Porque um monte de coisas que a gente pensa sobre nós mesmos são apenas pensamentos, não são verdades absolutas. Mas parece muito mais fácil, né? A gente se conformar, aceitar como verdade esses pensamentos, do que realmente mudar, né? Só que eu vou te falar uma coisa, a mudança genuína, verdadeira, ela só vem com a mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, ela revoluciona. Eu acho que falei essa palavra errada. Toda a nossa vida. Qualquer que seja a escolha, no fim do dia, no fim desse dia que você ficar pensando aí, então qualquer que seja a escolha que você tenha, eu quero te dizer que é bom você se preparar para a gente metralhar, literalmente, todos esses pensamentos negativos que permeiam sobre você, que você pensa sobre você mesmo e que vira palavras, pensamentos de incapacidade, de baixa autoestima. Esses pensamentos estão contribuindo para você ter a sua identidade disfuncional, diferente daquela identidade que você foi criada para ser. É essencial você descobrir o que você pensa de você mesma antes de buscar resolver qualquer bloqueio que vai aparecer aí. A gente vai começar a entender um pouquinho isso mais aqui para frente. Sem fortalecer a sua identidade, todo o resto fica muito mais difícil. A crença sobre identidade é o primeiro padrão de crença que nós vivemos. Lembra que eu falei que é criada lá desde a nossa infância, do 0 aos 12 anos. Portanto, é o primeiro passo que a gente tem que fazer para a gente refletir. Antes de pensar no que você tem ou o que você não tem. Antes de pensar no que você tem, no não tem, qual o modelo do carro que você tem, o que você quer, antes de pensar nos dígitos da sua conta bancária ou em qualquer status social, onde você estudou, primeiro você deve pensar em você, na sua identidade, em quem você realmente é. Antes de qualquer título ou posição social, tá bom? Antes de tudo isso, você lembrar que você é um ser humano. E todo ser humano possui um potencial infinito dentro de si para realizar qualquer coisa. Afinal, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Não desperdice o seu potencial. Valorize-se. Há mais de 2000 anos atrás, veio aqui para a Terra, um cara incrível, sensacional. E quando ele chegou aqui, ele falou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então eu quero falar para você, qualquer coisa que não é abundante na sua vida, tudo que não for abundância na sua vida é disfunção. E toda disfunção, ela deve e merece ser tratada, ressignificada. Então isso não é diferente na sua identidade. Se você não está se dando o valor, real valor, se você está envolvida em relacionamento tóxico, abusivo, em qualquer área, seja no emprego, seja conjugal, com seus filhos, significa que você não está olhando para dentro de você. Você não está se enxergando, não está se dando o real valor. Ok? Então, olha só. Quando a gente não está olhando para dentro da gente, a gente não está também enxergando a imagem de Deus. Quando nós não estamos nos dando esse valor a qual nós temos, nós também não estamos enxergando a imagem de Deus, porque nós somos feitos a essência dele, a imagem e semelhança dele. Só que alguns fatores na nossa vida contribuíram e ainda continuam contribuem para que a gente não viva a nossa real identidade, aquela perfeita que Deus nos deu. Entre eles estão as feridas emocionais, que em um outro curso, uma outra aula, eu abordo profundamente falando sobre esse assunto, só sobre feridas emocionais. Então, essas feridas emocionais que a gente sofre na nossa infância, elas influenciam diretamente na nossa vida adulta. E elas se tornam vícios. E falando de vícios, tem uma ferida emocional que ela é assim a mãe
de todas as feridas que contribuem para a nossa identidade ser totalmente disfuncional e distorcida, que é a rejeição. Ela distorce a nossa visão de nós mesmos, o nosso valor que a gente tem. Então, quando a rejeição ela entra na nossa vida, ela retira o sentimento de ser amada, de se sentir importante, de conhecer e de reconhecer o nosso principal valor, que ser filha amada de Deus. O seu principal valor é esse, ser filha amada de Deus e ser a imagem e semelhança dele. A rejeição é uma ferida emocional, que gera uma emoção perigosa, que produz orgulho. A capa, a máscara que a ferida da rejeição usa e que ela nos deixa é o orgulho. E na intenção de nos proteger de novas dores, ela cria essa máscara, sabe? Então, por trás dessa máscara, ela tem gatilhos, ela traz gatilhos de ofensas e provocam vícios emocionais, que são os comportamentos repetitivos que nos levam a reviver as dores da rejeição. As emoções que você quer fugir de tudo isso. As emoções viciantes, né? Assim acontece a dor. Ou seja, a gente sente a dor da rejeição, ela nos traz essa capa do orgulho, ativa gatilhos que nos levam a vivenciar o nosso vício emocional. Entende? Que são aqueles padrões de comportamento que a gente vai sempre repetindo de tempos em tempos, vai sempre acontecendo isso na nossa vida. E essas emoções, elas são os viciantes, né? E esse ciclo gera resultados disfuncionais. Então você quer fugir de tudo isso, mas só que você está presa nisso. E por muitas vezes você se questiona, por que as coisas não dão certo para mim? O que eu tenho feito de errado? O que eu não tenho feito também? Será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Será que eu sou importante para Deus? Deus não está nem aí para mim. Muitas vezes são esses os nossos questionamentos. E o orgulho, ele é o principal disfarce da rejeição, como eu falei antigamente. E em algum momento da nossa vida nós experimentamos a rejeição. Todos nós, em algum momento, fomos rejeitados por alguém. E acontece que esse disfarce da rejeição, de orgulho, pode trazer consequências desastrosas para a nossa vida. E eu vou listar aqui abaixo alguns comportamentos que vêm da rejeição e algumas manifestações de orgulho que você tem e nem acha que é orgulho. Então, olha só, vou ler aqui uma lista de comportamentos que vêm da rejeição. Ciúmes, e aqui pode ser ciúmes de pai, mãe, cônjuge, filho. Ansiedade, aquele frio na barriga, sentimento de ameaça e de medo, aquele estado de alerta. Impaciência, não quer perder tempo e não aceita esperar. O que você sabe já é o suficiente. Vitimização, fica contando historinhas, mesmo que sejam historinhas verdadeiras, mas são historinhas, são desculpas, vive dando desculpas, justificativa, né? Vício em fazer. A pessoa tem que estar sempre fazendo e tem que ser ela mesma que está fazendo, sabe? Ela não consegue delegar, só você sabe fazer. Crítica, medo, culpa, sentimento de inferioridade, desrespeito, falta de honra, ela não consegue dar honra a outras pessoas. Com desconfiança, acredita que as pessoas estão prontas para puxar o seu tapete. Perfeccionismo, nunca fica tão bom as coisas. Vício do trabalho, vive pelo trabalho, ama o trabalho. E vícios químicos. E aqui embaixo, vou colocar manifestações do orgulho. Gente, depois eu vou disponibilizar esse material. Eu pedi vocês me perdoem pelo barulho. Cachorro, eu tive que dar pausa no vídeo aqui porque tocou a sirene da escola aqui na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui. Mas tá tudo certo. Dúvidas também é só vocês me chamarem. Manifestações do orgulho, arrogância. E a gente às vezes nem acha que é orgulho. E essa manifestação, o orgulho se manifesta dessa maneira. Arrogância, prepotência, vaidade, atalho. A pessoa quer pegar sempre um atalho, quer encurtar o caminho. Zona de conforto, falta de perdão, autossuficiência, ingenuidade, desobediência, ingratidão ou insatisfação, desrespeito e inveja. Isso são algumas manifestações de orgulho que silenciosamente vai se instaurando na nossa vida e a gente nem acha e nem sabe que é orgulho. Bom, dito isso, eu quero te convidar a você refletir sobre a sua experiência de vida. E com muita coragem, muita verdade, muita humildade e desejo de conhecer mais a sua identidade,
vou pedir para você escrever naquele bloco de notas ou naquele caderno que você separou para a gente fazer as anotações durante esse desafio. Responder as seguintes perguntas. O que a rejeição com a capa do orgulho tem roubado de você? O que não reconhecer seus maus comportamentos e as suas escolhas ruins tem produzido na sua vida? Quais são as feridas que você tem causado em quem mais ama e em si mesma? O que o orgulho tem impedido você de viver? O que ele tem dito para você? O que ele tem soprado no seu ouvido que te impede de mudar? Atenção, o orgulho só fala aquilo que a gente quer ouvir. Então, analise onde os padrões se repetem e como eles se repetem na sua vida. Tome decisões que possam te auxiliar, te ajudar a identificar essas dores e a começar o seu processo de cura interior. Lembre-se, você não está sozinha. E há muitas alternativas. E aqui eu vou também listar algumas delas. Procurar ajuda especializada. Abrir-se com pessoas que mais ama e em quem confia. Ler e buscar conhecimentos que agreguem compreender mais de você mesma. Perdoar. O perdão também é uma decisão fundamental para você seguir em frente. Não se trata de libertar aqueles que machucaram você, mas trata de libertar você mesma do que te faz mal. Então, sabemos que esse pode não ser um processo rápido, mas que sejam pequenos passinhos que você vai dando todos os dias, um de cada vez. E acredite, eles são essenciais e podem mudar para sempre o seu futuro. O exercício do eu sou, lembra? Aquela de colocar as características positivas suas, começando com o eu sou. Você repetir para você todos os dias, porque a nossa mente, o nosso cérebro, a gente aprende por repetição. Quanto mais é repetido, mais a gente aprende. Então, esse exercício é uma excelente ferramenta para fortalecer a sua identidade. Então, no grupo eu vou enviar um áudio para você ouvir sempre que surgir um pensamento ruim a seu respeito. Eu espero muito ter trazido um pouco de clareza aqui para vocês e espero também ter contribuído com esse vídeo com a vida de vocês. E não fiquem na dúvida, não deixe de realizar nenhuma atividade, nenhuma tarefa, porque tem dúvida, me chamem no PV ou no compartilhem no grupo. O mais importante é vocês compartilharem no grupo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.